Boa tarde. Para a nossa aula de hoje, a última aula antes da prova de sexta. Tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre algumas coisas que as derivadas nos dizem sobre as funções. Tá? Então eu vou pegar, nossa ideia da aula de hoje vai ser a seguinte: eu vou pegar uma função, vou olhar para a derivada dessa função e, primeiro, hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos de funções, tá? Então, eu vou ver o que as derivadas podem nos dizer a respeito dos pontos de máximo e de mínimo de funções, tá? Mas antes a gente vai ter que definir o que é máximo, o que é mínimo de função, o que é máximo local, o que é máximo global, etc, tá? E, por fim, a gente vai falar de um método importantíssimo, que é o método do intervalo fechado, que servirá para a gente tentar encontrar os pontos de máximo e de mínimo locais ou globais de uma função, tá? Em um intervalo fechado, quando ela está definida no intervalo fechado, tá bom? Então, primeiro a gente precisa definir, vamos lá para a nossa aula. A aula de hoje, o tema mostra lá o slide, por favor. A aula de hoje é extremos relativos e absolutos, tá? E o método do intervalo fechado. Primeiro a gente vai precisar definir o que são esses extremos relativos e absolutos, tá bom? Começando pelos extremos absolutos, tá? Então, considera aquela função, uma função f, e um ponto C do domínio da função f, tá? Então eu vou dizer que o valor f de C é o valor máximo absoluto da função f em seu domínio, se o valor de f de C for maior do que ou igual a todos os outros valores da função. Então, se ele for o maioral, tá? E eu vou dizer que ele vai ser o mínimo absoluto da função f em seu domínio, se o valor de f de C for menor ou igual que todos os outros valores da função. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: vou pegar uma função aqui, o gráfico de uma função, esse intervalo AB aqui é o domínio da função, tá? Tá? E observem, esses dois pontos, esses dois valores, n e m, olhando apenas para o domínio da função, onde ela está definida, são respectivamente o maior, o mzão, e o n, o menor valor que a função assume nesse intervalo, concorda? Tá bom? É claro que esses valores são obtidos quando você faz f do ponto onde a função vai atingir o máximo ou o mínimo. Eu vou chamar esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D. Então, observem que neste exemplo, f de C, que é igual a n ali, neste exemplo, tá? É o valor mínimo de f em seu domínio, tá? E f de D, a imagem do ponto D, vai ser igual a m, e esse, nesse caso, nesse exemplo, é o valor
máximo de f em seu domínio. Tudo bem? Dúvidas? Então, o maior valor da função ou o valor máximo absoluto da função e o valor mínimo absoluto da função são os valores máximo e mínimo que a função assume em seu domínio. Tá bom? E vocês estão vendo esses pontos? Os pontos do domínio nos quais a função atinge o valor máximo e o valor mínimo? Tudo bem? Esse ponto C aqui, a gente vai dizer que ele é o ponto de mínimo dessa função. Por que ele vai ser ponto de mínimo? Porque é nele que a função atinge o seu valor mínimo. Observem, não confundam valor da função com o ponto da função. Tá? Estou falando ponto de mínimo é o ponto do domínio da função, onde a função atinge o seu valor mínimo. Mas quem é o valor mínimo da função aqui? N. N é o valor e C é o ponto de mínimo. Tudo bem? De modo totalmente análogo, o ponto D, o abscissa, né, deste ponto, que é D, vai ser chamado de ponto de máximo absoluto da função. Por quê? Porque é nesse ponto que a função atinge o seu valor máximo absoluto, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, eu coloquei apenas mínimo e máximo, tá? Vou melhorar. Mínimo absoluto. Absoluto de f, tá? Máximo absoluto de f. Pode ser absoluto ou também pode ser chamado de global, tá? Então, máximo e mínimo global é a mesma coisa que máximo e mínimo absolutos. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tá. Então, como eu falei, essa observação aqui, tá? O número C é chamado de máximo ou mínimo absoluto de f em seu domínio, de acordo com a definição acima. Então, observe esse gráfico. Qual é o ponto, presta atenção na pergunta, qual é o ponto de máximo dessa função? C, né? E qual é o valor máximo dessa função? F de C. O ponto de mínimo absoluto ou global dessa função é D, e o valor mínimo absoluto dessa função é f de D. Tudo bem? Ah, só para a gente não confundir isso. Assim como nós temos os absolutos, os extremos absolutos, nós também temos os extremos relativos ou locais. Tá? Então, absoluto e global, nesse nosso contexto aqui, são sinônimos. Tá? E relativos ou locais, no nosso contexto aqui, serão sinônimos também, tá? Então, seja uma função e um ponto seu domínio. Então, eu vou dizer que f de c é o valor máximo local da função f. Se f de c for maior do que todos os valores da função, quando x está próximo de c. Então, agora, eu não vou olhar para todo o domínio da função. Eu vou olhar perto do ponto em questão. Tá? E eu vou dizer que f de c vai ser o valor mínimo local ou relativo da função, se f de c for menor ou igual que f de x, quando x está próximo de c. Tá? Então, deixa eu desenhar um outro gráfico aqui para vocês. Vou marcar esse ponto bem aqui, ó. E esse bem aqui. É A, B, C, D e E. Tá? Aqui vai ser F de A. Aqui vai ser F de B, aqui vai ser F de D, não, F de C aqui, né? F de D, aqui que eu marquei F de B, e um pouquinho mais em cima, F
de E. Tá bom? Ainda na definição anterior, quem que é o valor máximo dessa função? Máximo absoluto. F de E, tá? Então, o máximo absoluto dessa função é F de E. Tá bom? Quem que é o valor mínimo? Valor máximo, valor mínimo absoluto desta função? F de A. Tudo bem? Tá. Agora, qual que é o valor máximo, ou os valores máximo local ou relativo dessa função? E aí, quando a gente fala de máximo ou de mínimo local, a gente vai olhar perto do ponto em questão que a gente está analisando. Por exemplo, vocês estão vendo aqui este ponto? O ponto D? Você concorda que próximo de D, e quando eu digo próximo, aí a gente volta lá naquele passado quando a gente definiu o limite. Lembra do conceito de próximo, de proximidade? Qual que era aquele conceito? Dizer que eu estou próximo do ponto D significa dizer que eu tenho um intervalinho de centro em D e raio delta, que eu posso diminuir esse delta o quanto eu quiser, de forma que eu me aproximo cada vez mais desse ponto D. Tudo bem? Então, olha perto desse ponto D. Perto do ponto D, tem algum ponto que o valor dele vai ser menor do que o ponto D? Não, né? Perto do D, F de D é o menor valor de todos. Ah, professor, mas para cá tem outros. Para cá tem, mas eu estou olhando aqui, perto do D. Perto do D, F de D é o menor valor de todos. Então, eu vou dizer que F de D é um valor mínimo local da função. Tudo bem? Porque eu estou olhando perto do ponto. Então, valor mínimo local, F de D. Qual que seria um máximo local? Olha o C agora. Olha perto do C. Perto do C, tem alguém maior que F de C? Não. Então, F de C é um valor máximo local. Tem algum outro máximo ou mínimo local? Tem o A. O A, além de ser mínimo absoluto, ele também é mínimo local, porque se eu olhar aqui perto do A, é claro que para cá não faz sentido olhar, porque o domínio da função é daqui até aqui. Mas se eu olhar à direita do A, um intervalinho, F de A é o menor de qualquer outro valor. Então, F de A, além de ser um mínimo absoluto, ele também é um mínimo local. Tudo bem? F de E é máximo absoluto. Mas se eu olhar só perto dele, também não vai ser um máximo local? Então, F de E também é um máximo local. Dúvidas? E por fim, o ponto B. O ponto B vai ser um mínimo local também. Tudo bem? Se eu olhar nesse intervalinho de centro em B, olhando para a esquerda do B, para lá não, porque não tem domínio de função para lá, né? Mas se eu olhar para cá, F de B é o menor valor nesse intervalinho, tá? Então, F de B também é um mínimo local. Então, o conceito de máximo e de mínimo local ou global, quando a gente está falando de máximos e mínimos globais ou absolutos, eu estou olhando para todo o domínio da função.
Quando eu estou falando de máximo ou de mínimo local, aí eu estou olhando restrito a uma proximidade do ponto em questão, tá? Então, esses são os valores de máximo e de mínimo absolutos e locais da função. E aí, consequentemente, eu posso dizer que o ponto A é um ponto de mínimo ou também global da função. É mínimo local ou mínimo global da função, tá? O ponto C é um ponto de máximo local da função. O ponto D é um ponto de mínimo local da função. O ponto E é um ponto de máximo local ou global da função. E o ponto B é um ponto de mínimo local. Ficou claro? Tá bom? Tá. Então é preciso ter bem claro esse conceito, tá? Para a gente poder avançar nas nossas definições. Então olha só. Qual que é o ponto de mínimo global ou absoluto dessa função aí? O ponto de mínimo global dessa função? B, né? Ponto de mínimo global da função é B. E o valor mínimo global da função é f de B. Tá bom? Qual é um ponto de mínimo local sem ser o ponto B? Um ponto de mínimo local dessa função sem ser o ponto B. 0, né? O 0. Aqui, ó. 0 é um mínimo local dessa função também. Tá bom? E qual é o valor mínimo local da função nesse ponto? 0, porque aí é o par ordenado 0 e 0. Tudo bem? O ponto A vai ser o que pra gente? Vai ser um ponto de máximo o quê? Local. Ele é máximo global? Não, né? A função está crescendo aqui. Se essa função, se eu considerar que esse gráfico cresce indefinidamente, essa função vai ter máximo global? Sim ou não? Não, né? Eu posso ter funções que não têm nem máximo nem mínimo globais. Tudo bem? Quando eu olho para todo o domínio da função. Esse é um exemplo. Tá? O ponto A, então, é um ponto de máximo local e o valor máximo local é f de A. Alguma dúvida? Não? Função quadrática, né? Vocês lembram que lá no ensino básico vocês tinham que calcular as coordenadas do vértice da parábola, né? E tinham várias aplicações, né? Lucro máximo de uma empresa, um monte de coisa, né? Aí tinha que calcular x do vértice e y do vértice. Aquele x do vértice ali, né? Que é o 2, é um ponto de mínimo para essa parábola, é um ponto de mínimo global e também local dessa função, tá? E o valor mínimo local ou mínimo global dessa função é menos 1, que seria o x do vértice. Tá bom? Os pontos 1 e 3, eles são máximo ou mínimo dessa função? Não, né? Não são nem máximo nem mínimo dessa função. São as raízes aí dessa função, tá bom? Dúvidas? Não. Esse ponto 0 aqui, ó. Ponto 0 e menos 3. É ponto de máximo ou de mínimo? Nenhum dos dois, né? Nem máximo nem mínimo. Daqui a mais umas 2 aulas a gente vai chamar esse ponto de inflexão da função, tá? Mas por enquanto não é nem máximo nem mínimo, tá? Por quê? Porque à esquerda do 0 eu tenho valores que são menores que f de 0. E à direita eu já tenho valores maiores que f de 0. Então, ele não é o maior nem o menor nas redondezas ali do 0. Então, não é nem máximo nem mínimo. Tudo bem? Tá? Bom, e aí a gente chega nesse teorema, que é um teorema importantíssimo, tá? Eu não vou demonstrar esse teorema, porque para demonstrar esse teorema tem que ter uns conhecimentozinhos de pouco de análise matemática e intervalos encaixantes, etc, tá? Mas a gente vai tentar entender o que esse teorema quer nos dizer, tá? Considere uma função f contínua em um intervalo fechado. E aí essa hipótese ela é essencial, tá, gente? O teorema de Weierstrass, ele se resume a essa hipótese. A função tem que ser contínua em um intervalo fechado.
Se a função for contínua no intervalo fechado, então com certeza absoluta, a função vai assumir um valor máximo e um valor mínimo absolutos nesse intervalo. Tá? Isso é o que nos diz o teorema de Weierstrass. Deixa eu anotar aqui. Se a função f for contínua em um intervalo fechado AB, então você pode dizer que vão existir pontos C e D no intervalo AB, tais que f de C e f de D são os valores máximos e mínimos absolutos da função nesse intervalo, tá? Isso só vai funcionar se a função for contínua no intervalo fechado. Vou pegar um exemplo de um gráfico aqui, tá? Imagina que você pega essa função aqui, ó. F de A, F de B, essa função é contínua? Sim, né? Ela está definida no intervalo fechado? Também, né? Lembra da característica gráfica de uma função contínua? A gente consegue desenhar ela sem tirar o papel do lápis, né? Não tem buracos, não tem saltos. Então, esse é um gráfico de uma função contínua. Olha para essa função. Ela tem máximo e mínimo no intervalo AB? Tem, né? Ela tem máximo e mínimo. Esse ponto aqui, quando eu digo máximo e mínimo, nesse caso, eu entendo como máximos e mínimos absolutos, tá? Esse ponto C e esse ponto D, que gerarão imagens f de D e f de C, são os pontos de mínimo e de máximo globais ou absolutos dessa função. Não tem para onde correr. Se você tem uma função contínua, se você for desenhar o gráfico de uma função contínua definida em um intervalo fechado, não tem jeito. Em algum momento você vai ter que colocar... você não vai poder tirar o giz do quadro, no meu caso, né? Tirar a caneta do papel. Então, em algum momento, essa curva vai ter um ponto de mínimo e um ponto de máximo desse intervalo. Mas para que isso aconteça, essa hipótese aqui tem que estar plenamente satisfeita. Se ela não estiver satisfeita, o teorema não necessariamente vai funcionar. Tá? Vou te dar alguns exemplos de funções. Olha só. Que parece que o teorema falha, mas na verdade não falha. É que as hipóteses não estão satisfeitas, tá? Olha só. Olha essa curva aí. Essa função. Pergunta, presta atenção na pergunta. Essa função é contínua no domínio dela, sim ou não? Sim, ela é contínua em seu domínio. Mas essa função tem máximo e mínimo? Não. Absolutos, né? Ela não tem máximo nem mínimo absoluto. Ué, professor, mas não é o ponto B o máximo absoluto? Não. Essa função ela continua crescendo indefinidamente, mas ela nunca chega em B. Porque a bolinha está aberta ali. Para cá a mesma coisa, ela decresce indefinidamente, mas ela nunca chega em A. Bolinha aberta.
Tudo bem? Uai, mas essa função é contínua, mas não tem ponto nem de máximo nem de mínimo absoluto. Isso não contradiz o teorema de Weierstrass? Não. Porque o teorema de Weierstrass diz que a função tem que ser contínua no fechado. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto AB aberto em AB. É um intervalo AB aberto em AB. Então eu não posso, se as hipóteses não estão satisfeitas, eu não posso exigir que o teorema funcione. Tudo bem? Para a gente usar um teorema, eu tenho que garantir que eu estou utilizando as hipóteses dele plenamente, tá? Outro exemplo. Qual que é o domínio dessa função? Fechado em 0. Até quanto? Até 2 fechado também. Tudo bem até aí? Mas essa função, ela tem mínimo absoluto nesse intervalo? Mínimo tem, né? É no 2. Mas ela tem máximo absoluto? Aí não. Ela não tem máximo absoluto. Está crescendo aqui indefinidamente, mas não chega aqui nesse ponto. Tá bom? Isso contradiz o teorema de Weierstrass? Não. Não contradiz. Por quê? Essa função é contínua? Não. Então ela não contradiz o teorema de Weierstrass. Weierstrass diz que a função tem que ser contínua no fechado. Apesar do domínio ser fechado, essa função não é contínua. Então não posso exigir que ela tenha máximo e mínimo. Ficou claro, gente, isso? Com certeza? Tá? Então, se a função não for contínua, ou se ela não estiver definida no intervalo fechado, a função não necessariamente terá um valor máximo e um valor mínimo absolutos nesse intervalo, como diz o teorema de Weierstrass. Tá? Eu só posso garantir que ela vai ter máximo e mínimo absoluto em um intervalo fechado, se ela for contínua nesse fechado. Se não, eu não posso garantir nada. Tá bom? Tá? Alguma dúvida em relação ao teorema de Weierstrass? Não? E aí eu te apresento um outro teorema, que é o teorema de Fermat, tá? Que nos diz o seguinte. Se uma função f tiver um valor máximo ou um valor mínimo local em um ponto C de seu domínio, e a derivada da função nesse ponto C existir, então com certeza a derivada da função nesse ponto vai ser 0. Então olha só agora. Agora eu estou te dizendo o seguinte, deixa eu anotar aqui o teorema de Fermat. Então, olha o que diz o teorema de Fermat. Ele diz o seguinte, se você sabe que a função tem máximo ou mínimo absoluto em um ponto, e você também sabe que a derivada da função nesse ponto existe, então você pode concluir que a derivada da função desse ponto com certeza vai ser 0. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu já sei que essa função tem máximo e mínimo. Tudo bem? E eu já sei, pelo desenho, eu sei que, que a derivada da função nesses dois pontos, que são um ponto de mínimo no caso, e de máximo, existe. Sim ou não?
Eu já sei que ela tem máximo e mínimo e eu já sei que a derivada nesses pontos existem. Como é que eu sei que a derivada nesse ponto existe? Porque é uma curva suave. Lembra que a derivada não vai existir em um certo ponto quando existe bico, quando existe descontinuidade, aí a derivada não existe. Mas aqui eu tenho uma curva suave, então ela é diferenciável nesse ponto. Tá? Bom, qual é a conclusão que Fermat me diz então? É que a derivada da função nesses pontos de máximo e mínimo e que as derivadas existem é zero. E como é que eu posso concluir isso de verdade, geometricamente? É que a reta tangente ao gráfico dessa função, nesses dois pontos, ela é o quê? Horizontal. A reta tangente aqui, ó, ela é horizontal. Aqui e aqui. E se a reta tangente é horizontal, o que é coeficiente angular da reta tangente em termos de derivada? É a derivada da função no ponto, né? Então, se a reta tangente nesse ponto é horizontal, é porque a derivada da função nesse ponto é zero. Porque retas horizontais, o coeficiente angular delas são nulos. Então, a derivada da função aqui no ponto C é zero. A derivada da função aqui no ponto D também é zero. Então, Fermat nos diz o seguinte: se você souber que a função tem máximo ou mínimo absoluto, e se você souber que a derivada da função nesses pontos existem, então a conclusão é que com certeza a derivada vai ser nula nesses pontos. Tudo bem? Ficou claro? Agora, observe. A recíproca é verdadeira? Será que se a derivada for zero, com certeza esse ponto vai ser ponto de máximo e de mínimo absoluto? Aí a gente vai ver que não. Tá? Não necessariamente. Deixa eu mostrar esse exemplo aqui primeiro. Olha. Esse aí é o gráfico bem conhecido da função modular. A função modular, olhando para o gráfico, ela tem mínimo global ali e local no x igual a zero. Sim ou não? Tá? Ela tem mínimo ali, no zero. Só que a gente já viu lá no início dos nossos estudos de derivada, a gente já viu que a derivada do módulo de x no zero não existe. E pelo gráfico a gente já consegue perceber porque tem um bico ali. Então, apesar daquele ponto zero ser ponto de mínimo, mas a derivada não existe nele. Então, ser ponto de máximo ou de mínimo não necessariamente vai significar que a derivada vai existir. Pode ser que a derivada não exista como nesse ponto aí. Tudo bem? Outro exemplo. Ficou claro esse exemplo? Tá? Outro exemplo. A função x à terceira. A derivada de x ao cubo é 3x². Tudo bem? Observe que a derivada 3x², quando eu substituo x por zero, a derivada no ponto zero é zero. Então, esse é um exemplo em que a função tem derivada nula naquele ponto, no ponto zero. Mas, olhando para o ponto x igual a zero, ele é ponto de máximo ou de mínimo da função? Não é. Então, acabei de verificar, por esse contra-exemplo aí, que a recíproca do teorema de Fermat não vai ser verdadeira. Se a derivada for nula, não necessariamente o ponto vai ser de máximo ou de mínimo. Tudo bem? Então, pode ser que eu tenha ponto de máximo ou de mínimo e a derivada não exista. Por isso que o teorema de Fermat diz que se eu souber que o ponto é de máximo ou de mínimo e a derivada existir, aí eu concluo que a derivada é zero. Mas se eu souber simplesmente que o ponto é de máximo ou de mínimo, eu não posso falar nada sobre a derivada, porque a derivada pode nem existir, como no caso do módulo. Tudo bem? E se a derivada em um certo ponto for nula, eu também não posso concluir que esse ponto vai ser de máximo ou de mínimo. Como nesse exemplo da x à terceira. A derivada é nula lá no zero, mas o ponto não é nem de máximo nem de mínimo. Tudo bem? Então a gente tem que ter bem cuidado com esse teorema de Fermat. Mas uma coisa a gente pode pensar, a gente pode concluir. É o seguinte. Uma maneira de eu procurar
Não é certeza que vai ser nele, mas é uma maneira de nós procurarmos os possíveis pontos de máximo e de mínimo de uma função é olhar para onde a derivada é nula ou onde a derivada não existe. Então, pare e pensa aí nessa informação. Olha a função módulo. A derivada não existiu no zero. Mas mesmo assim ele era um ponto de mínimo. Tudo bem? Então, uma maneira da gente tentar investigar onde estão os pontos de máximo ou de mínimo da função, os possíveis pontos, é olhando para onde a derivada se anula ou onde ela não existe. E isso é uma definição que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é a definição de ponto crítico de uma função, ou número crítico de uma função. Mostra lá para a gente. Um ponto ou um número crítico de uma função é um número do domínio dessa função, tal que a derivada dela é nula ou não existe. Então isso vai ser a definição de ponto crítico para a gente. E essa ideia vai ser muito importante daqui para frente, tá? Então, ponto crítico. O que é um ponto crítico de uma função? O ponto crítico de uma função é o ponto onde a derivada neste ponto é nula ou a derivada neste ponto não existe. Se a derivada em um ponto for nula ou não existir, a gente vai dizer que esse ponto é um ponto crítico da função. Tá bom? E aí, os pontos de máximo ou de mínimo poderão ser pontos críticos da função. Vou refazer a minha fala. Os pontos críticos, na verdade, poderão ser pontos de máximo ou de mínimo da minha função. Tá bom? Então, é uma maneira de nós investigarmos onde estão os possíveis pontos de máximo ou de mínimo da função, tá? Vou te dar um exemplo. Encontre, mostra lá o slide, por favor. Encontre os pontos críticos da função f de x igual a x² menos 4x mais 3, tá? Então, o que é ponto crítico? São os pontos onde a derivada se anula ou não existe, tá? Então, tem que olhar para a derivada da função. A primeira coisa é derivar, tá? Vamos derivar. Derivada dessa função é 2x menos 4. Bom, aí você vai se perguntar agora. Essa derivada existe para qualquer x? Sim ou não? Sim, né? Então, não vai ter ponto crítico onde a derivada não existe, porque a derivada existe para todo mundo. Mas eu posso olhar onde a derivada se anula. Então, vou igualar isso aqui a zero e vou encontrar as raízes dessa equação. Essa equação é simples, né? A raiz aqui é 2. O que isso significa? Que o ponto x igual a 2 é ponto crítico dessa função. Eu não estou falando que ele é ponto de máximo ou de mínimo. Eu estou falando que ele é um ponto crítico apenas, tá? Depois a gente vai ver como que a gente pode classificar se esse ponto vai ser de fato de máximo ou de mínimo, ou se não vai ser nem de máximo nem de mínimo, tá? Porque pode ser que não seja nem de máximo nem de mínimo, né? Lembra da x ao cubo que eu mostrei agorinha? Que a derivada é nula, como no caso, a derivada é nula nele, mas ele não é nem de máximo nem de mínimo. Tá bom? Então, por enquanto, a gente vai treinar como que a gente pode encontrar os pontos críticos de uma função. Olha, um exemplo clássico é quando você tem uma função quadrática geral, ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. E aí, se a gente derivar ela, quem que vai ser a derivada de ax2? 2ax. E quem é a derivada de bx? B. E aí eu vou tentar achar o ponto crítico dela. Então, aqui vai ficar 2ax igual a menos b. E, portanto, x é igual a menos b sobre 2a. Lembra desse cara? É o x do vértice lá da função polinomial do segundo grau. Tá bom? Então, olha como é simples achar o x do vértice. Né? Então, lá no ensino básico, se os alunos soubessem derivada,
era muito mais rápido achar o x do vértice e o y do vértice do que ficar decorando menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, né, que é o y do vértice. Se você tem o x do vértice, você pega esse cara e joga aqui, e você obtém o que a gente chama de y do vértice, né, que vai ser aquele menos delta sobre 4a. Então, temos que fazer aí um apelo para que derivada volte para o ensino básico, né? Porque já foi do ensino básico. Tá? Introdução ao cálculo, há alguns anos atrás, e aí esse alguns anos é gentileza, né? Faz um pouquinho de tempo, mas era conteúdo do ensino básico, tá? Tudo bem? Ficou claro? Letra B. Mostra lá o slide. Obrigado. F de x igual a x mais 1 sobre x. Quero achar os pontos críticos dessa função, tá? Então, primeira coisa, quem que é o domínio dessa função? Os reais menos o zero. Beleza. Vamos derivar ela. Derivada de x é 1. 1 sobre x é o mesmo que x a menos 1. E x a menos 1, quando a gente deriva, dá menos 1 vezes x a menos 1 menos 1. Ou seja, é menos x a menos 2. Ou seja, é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá claro para todo mundo? Tá? Então, isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá. Percebam. Onde essa derivada não existe? Essa derivada aqui, ela não existe aonde? No zero. O zero não está no domínio dela, certo? Entretanto, o zero pode ser ponto crítico, pode ser considerado ponto crítico dessa função, sim ou não? Não, porque ele não está no domínio da função. Se ele estivesse no domínio da função, não estando no domínio da derivada, aí ele passa a ser ponto crítico da função. Sacou? Só que ele não está no domínio da função. Então, eu não vou dizer que ele é ponto crítico. Tá claro? Fez sentido? Estamos juntos? Tá. Então, eu tenho que achar os pontos onde a derivada é nula. Ok? Então, eu tenho que resolver essa equação. 1 será igual a 1 sobre x ao quadrado. Daí, x ao quadrado será igual a 1. Daí, x já vai ser igual a mais ou menos 1, tirando a raiz quadrada, né? Então, quais são os pontos críticos dessa função? X igual a mais ou menos 1. Tudo bem? Claro? Dúvidas? Se tiver dúvida, pergunta. Não? Com isso, eu consigo reescrever o teorema de Fermat de uma outra maneira, sob uma outra perspectiva, tá? Que é a seguinte: se uma função tiver um valor máximo ou mínimo local em um certo ponto C, então com certeza esse ponto C é um número crítico da função. E lembra como a gente enunciou o Fermat? Está bem ali no quadro. Ó. Se eu sei que a função tem máximo ou mínimo e a derivada existe, então a derivada é nula. Mas pode ser que a derivada não exista. Né? Se a derivada não existir ou for nula, então esse número é um número crítico. Pensei que tá. Então esse ponto é um ponto crítico. Tá? Então posso reescrever, no caso, o teorema de Fermat desse jeito, se eu quiser. Tá? Se a função tem máximo ou mínimo local em um ponto C, então esse ponto C é um número ou ponto crítico da função. Ficou claro, gente? Dúvidas? Tá. Agora, olha só. O que a gente vai fazer agora é tentar encontrar... Vou te mostrar um método para a gente encontrar os valores e pontos
máximo e mínimo absolutos de uma função definida em um intervalo fechado. Tá bom? Que é o que a gente chama de método do intervalo fechado. Eu mostro lá o slide. Que é o seguinte, ó. Para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, estou falando, obviamente, de funções contínuas, uma função contínua em um intervalo fechado, nós devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente vai encontrar os pontos críticos dessa função no intervalo aberto AB. Tá? Segundo, eu vou encontrar os valores da função nas extremidades, porque pode ser que os valores máximo e mínimo da função estejam nas extremidades do intervalo. Terceiro, eu vou comparar os valores obtidos, tanto os valores da função nos pontos críticos, quanto os valores da função nas extremidades do intervalo. O maior desses valores vai ser o valor máximo absoluto da função. O menor desses valores vai ser o valor mínimo absoluto da função. E por que isso faz sentido, né? Olha só. Por que esse método, que a gente enuncia aí como um método, mas é simplesmente você comparar os valores da função obtidos da função no intervalo, tá? Imagina que você tem uma função aqui, ó. Ela está definida aqui no intervalo AB. Deixa eu desenhar maior aqui. Tá aqui, ó, f de A. Tá aqui f de B. A função tem que ser contínua no fechado, sim ou não? Se a função for contínua no fechado, o que que Weierstrass nos disse? Que ela vai possuir com certeza um máximo e um mínimo no fechado. Weierstrass não nos disse como que a gente pode achar esses pontos de máximo e de mínimo no fechado. Mas agora a gente vai ver como que a gente pode achar, tá? Então eu sei que ela vai ter um máximo e um mínimo porque ela é contínua no fechado e Weierstrass nos disse isso. Então, vamos supor que o gráfico da função seja esse aqui, ó. Presta atenção. Tá? Então ela atinge um máximo e um mínimo absolutos, bem aqui, ó, neste ponto C e neste ponto D. Tudo bem? Então eu já sei que ela assume o máximo e o mínimo aí nesses pontos. Bom, quando eu pegar a derivada dessa função e encontrar os pontos críticos, eu vou achar esses candidatos, sim ou não? Só que quando eu faço isso, que eu derivo e acho os pontos críticos, algebricamente, eu não sei se esses pontos são pontos de máximo ou de mínimo. São simplesmente, por enquanto, pontos críticos. Tudo bem? Mas se eu comparar os valores e, por exemplo, aqui está f de A, vou colocar mais aqui em cima, f de A, aqui f de C, aqui f de B e aqui f de D. Quando eu comparo, nesse gráfico, o ponto C é ponto de mínimo global. O ponto D é ponto de máximo global. O A e o B também são extremos, mas serão extremos relativos. Serão extremos locais, tudo bem? E o meu objetivo é encontrar os globais no intervalo. Então, eu acho os pontos críticos e aí eu vou olhar para esses valores. Eu vou olhar para o valor de f de A, f de B, f de C, f de D. O menor dos quatro vai ser o mínimo global. O maior deles vai ser o máximo global. Mas pode ser que aconteça algo assim, ó, por exemplo.
por exemplo. Aí quando você deriva a função e acha os pontos críticos, aí tu vai achar esses dois carinhas aqui, ó, C e D. Nesse caso, eles são máximo ou mínimo locais? São. Mas são globais? Não. E aí como é que eu vou verificar isso? Eu vou calcular f de C, vou calcular f de D, vou calcular f de A e f de B. E aí eu comparo esses valores. O maior deles vai ser o máximo. O menor deles vai ser o mínimo. E nesse exemplo eu estou te mostrando que nós podemos ter casos em que o máximo ou o mínimo globais estejam nas extremidades do intervalo. Então, por isso que eu tenho que comparar o valor da função no ponto crítico e nas extremidades do intervalo. Porque pode ser que as extremidades sejam pontos de máximo ou de mínimo globais da função. Ficou claro, gente, isso? Tá? Dúvidas? Não? Então vamos ver como que isso fica na prática, tá? Pega essa função aí, ó, função cúbica, x ao cubo menos 3x² mais 1, e encontre os valores máximo e mínimos absolutos da função, tá? Função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1, e eu quero olhar para o intervalo menos meio e 4. Então, presta bem atenção, tá, gente? Presta bem atenção aí. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que... Qual é o primeiro passo? Achar os pontos críticos, certo? Então, primeira coisa, eu preciso dos pontos críticos e do valor da função neles. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem que é a derivada da função x à terceira? É 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x², menos 6x. Derivada de 1 é 0. Eu estou tentando achar os pontos críticos. Essa derivada existe para todo x? Sim. Então, eu tenho que olhar só onde ela se anula. Tá bom? Onde ela se anula. Essa daqui é uma incompleta, então eu posso pôr 3x em evidência. Fica x menos 2 igual a 0. Certo? E, portanto, aqui ou x é 0 ou x é 2. Então, esses carinhas são os pontos críticos. Presta bem atenção agora. Eu estou querendo achar os pontos críticos da função, eu estou querendo achar os valores máximo e mínimo absolutos da função neste intervalo. E aí, quando eu acho os pontos críticos, eu tenho que me fazer a seguinte pergunta. Esses pontos críticos estão naquele intervalo, sim ou não? Estão. Pode acontecer, por exemplo, de que um desses não esteja no intervalo, ou nenhum esteja no intervalo. Não tem problema nenhum, tá? Nesse exemplo, os dois estão no intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular o valor da função nesses dois pontos, para eu poder depois comparar o valor da função nos extremos do intervalo. Tá bom? Então, agora eu preciso calcular o valor da função nos pontos críticos. Tá? Então, vamos ver. Eu preciso calcular f de 0 e preciso calcular f de 2. Bom, f de 0 é imediato, né? Põe 0 aqui, dá 1. Tudo bem? F de 2 também é fácil. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 8 menos 12, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Tá claro? Não errei conta aí não, né? Se tiver errado, corrijam aí. Bom, segundo passo, eu tenho que achar os valores da função nos extremos do intervalo, certo? Então, valores de f em A e B.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular f, o a aqui no meu caso é menos meio, e o b é 4. Então, eu vou calcular primeiro f de menos meio. F de menos meio, bota lá, menos meio ao cubo, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. Tá claro? Tá. Então, isso aqui vai dar menos meio ao cubo, dá menos 1 oitavos. Menos meio ao quadrado dá 1 quarto positivo, vezes menos 3 dá menos 3 quartos. Mais 1. Tá bom? Tirando o mínimo de todo mundo, logo, é 8. Aqui fica menos 1. 8 por 4, 2 vezes menos 3, menos 6. 8 vezes 1, 8. Então, isso aqui vai dar menos 7, mais 8, 1 oitavos. Esse é o valor de f de menos meio, se eu não tiver errado continha, tá? E agora, a gente vai encontrar, encontramos f na extremidade menos meio, agora precisamos encontrar f na extremidade 4, tá? f de 4. f de 4, 4 à terceira, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 4 à terceira, 64, né? 16 vezes 4, 64, menos 3, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48, mais 1. Tá certo? 64 menos 48. 16, mais 1, 17. Tudo bem? Dúvidas? Então, achei os pontos críticos, encontrei os valores da função nos pontos críticos. Segundo passo, achei os valores da função nos extremos do intervalo. Qual é o terceiro passo? Comparar. Então, f de 0 deu 1, f de 2 deu menos 3, f de menos meio deu 1 oitavo, e f de 4 deu 17. Pergunta: qual é o menor desses valores obtidos? Menos 1, que é o f de 2. Então, esse vai ser o meu mínimo absoluto naquele intervalo. E quem é o meu maior? 17. Então, esse vai ser o meu máximo absoluto naquele intervalo. Simplesmente isso, galera. Tudo bem? Aqui o gráfico dessa função restrito àquele intervalo, tá? O gráfico é esse. E aí a gente percebe claramente pelo gráfico que f de 4 é 17, que é o ponto de máximo absoluto, e f de 2 é menos 3, que é o ponto de mínimo absoluto da função. Tá? F de 0 ali é 1, tá? E tem ali o menos meio, que é 1 oitavo. Dúvidas? Difícil isso? Muito simples, né? Acha os pontos críticos, encontra os valores da função nos pontos críticos e nos extremos, compara, o maior é o máximo, o menor é o mínimo. Acabou, tá? Vamos ver essa daí. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x por x quadrado menos x mais 1, restrita ao intervalo 0 e 3. Tá? Então, mesmo passo a passo, tá? Primeira coisa, deriva a função e acha os pontos críticos.
Aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Então, derivada da primeira é 1, vezes a segunda, que é x² menos x mais 1, menos a primeira, multiplicado pela derivada da segunda, que é 2x menos 1, dividido pelo quadrado da de baixo. Tá certo? Então, isso aqui vai dar x² menos x mais 1, distribuir menos 2x² mais x por x² menos x mais 1 ao quadrado. Tá? Percebam que esse menos x eu posso mandar para o espaço com esse. E, portanto, a derivada dessa função vai ser 1 x² menos 2x² dá menos x² por x² menos x mais 1 ao quadrado. Isso aqui é a derivada da função. Agora eu tenho que achar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada se anula ou não existe. Essa derivada existe para todo x? Essa derivada 1 menos x² por x² menos x mais 1 ao quadrado existe para todos os pontos do domínio? Quer dizer, para todos os pontos do domínio vai existir, né? Quem é o domínio dela, né? F' de x, 1 menos x² por x² menos x mais 1 ao quadrado. Ela não vai existir quando o denominador for zero, certo? Mas esse denominador pode dar zero? Não, ele não vai dar zero, esse denominador. Quando eu calculo o discriminante desse polinômio quadrático, o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vai dar 1 menos 4, que dá menos 3, que é negativo. Se o discriminante é negativo é porque a equação do segundo grau não tem raiz. Lembra? Se o discriminante for positivo, tem duas raízes. Se o discriminante for nulo, tem uma raiz. Se o discriminante for negativo, não tem raiz real. Só raiz nos complexos. Já estudaram números complexos? Não? Estudem, é bacana. Vocês vão precisar ainda. Bom, então, conclusão. Essa derivada existe para todo mundo. Tudo bem? Então, eu vou olhar onde ela se anula. Para essa derivada dar zero, o numerador tem que ser zero. Então, 1 menos x² tem que ser zero. Portanto, x² tem que ser 1. E, portanto, x tem que ser mais ou menos 1. Tudo bem até aí? Significa que esses dois pontos, 1 e menos 1, são pontos críticos para o meu problema. Sim ou não? Não. Porque qual é o intervalo que eu estou olhando? 0 e 3, o menos 1 está no intervalo? Então, não olho para o menos 1. Meu ponto crítico para esse exercício vai ser apenas 1. Tá? Muita atenção para isso. Porque na hora da prova, do nervosismo, o cara esquece de olhar. Aí ele vai comparar os pontos desse e dos dois extremos, e às vezes esse de baixo dá um valor menor. Só que ele vai ser mínimo da função? Vai, mas no intervalo que eu estou olhando, não. E aí está errado. Tá bom? Então toma cuidado. Então, menos 1 não pertence ao intervalo 0 e 3. Então, o meu ponto crítico para esse problema será o ponto x igual a 1 apenas. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Agora eu vou comparar os valores da função no ponto crítico, que é 1, e nos extremos do intervalo, que é 0 e 3. A função é x por x² menos x mais 1. Então, quanto é f de 1? Vai ser 1 por 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Ora, 1² menos 1 dá 1. 1² dá 1, menos 1 dá 0. Então, fica 1 sobre 1 que dá 1. Tudo bem até aí? F de 0 é 0
por 0 ao quadrado menos 0 mais 1, que dá 0. Certo? E f de 3 é 3 por 3 ao quadrado menos 3 mais 1. Isso aqui vai dar 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. 6 mais 1, 7. Tá claro? Quem é o menor deles? 0. Então, esse aqui é o mínimo absoluto. E o maior? 1. Então, esse aqui é o máximo absoluto. Pronto. Então, esses números 0, presta atenção, esses números 0 e 1 são os valores mínimo e máximo absolutos da função. Nesse caso, os valores são iguais aos pontos, mas é coincidência. E esse 0 e esse 1, o x igual a 0 e o x igual a 1, são os pontos de mínimo e de máximo absolutos da função. Tá? Se eu voltar aqui para esse primeiro problema, menos 3 é o valor mínimo absoluto da função no intervalo. 17 é o valor máximo absoluto da função no intervalo. 2 é o ponto de mínimo absoluto da função no intervalo. E 4 é o ponto de máximo absoluto da função no intervalo. Só para vocês não confundirem ponto de máximo e de mínimo com valor máximo e mínimo. Tá claro? Fez sentido isso? Deixa eu mostrar o gráfico dessa função aí, ó. O gráfico dessa função é x sobre x quadrado menos x mais 1. Tá? Só que eu estou olhando para o intervalo 0 e 3. No intervalo 0 e 3, só daqui até aqui, ó. Então, o 0 é o mínimo mesmo e o 1 é o máximo. Tá claro? Tudo bem? Dúvida, gente? Vamos fazer essa aqui, ó. Uma aplicação. Hã? Ah, daí para trás. Tá. Olha essa. No mês de setembro, a Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos de Belém, monitora a temperatura ambiente de seu espaço para otimizar o uso dos climatizadores e aspersores de água. Em um determinado dia de verão amazônico, a temperatura do ar em graus Celsius entre as 11 horas da manhã e as 18 horas foi modelada pela seguinte função: menos 0,2 t ao cubo mais 8,1 t quadrado menos 108 t mais 508, onde t representa o tempo em horas após a meia-noite, ou seja, t igual a 1 vai ser 1 da manhã, t igual a 2 vai ser 2 da manhã, t igual a 3 vai ser 3 da manhã. Então, t igual a 11 é 11 da manhã. Tudo bem? t igual a 12 é meio-dia, t igual a... e assim por diante. Como gestor do ponto turístico, determine, letra A, o horário do máximo absoluto de calor e a temperatura nesse momento. Letra B, o horário do mínimo absoluto de calor e a temperatura nesse momento. Quando ele está pedindo o horário de máximo e de mínimo absolutos da função, o que ele está pedindo? É o valor? É o ponto. Então, quando ele pede o horário, olha, o t, que é o tempo, que é o horário, está no lugar do x. Então, eu quero o valor de x em que a função atinge o máximo ou o mínimo. Então, eu estou querendo o ponto de máximo e o ponto de mínimo. E quando ele pergunta a temperatura nesse momento, ou seja, qual que é a temperatura máxima e a temperatura mínima, aí ele está pedindo o valor máximo e o valor mínimo da função. Tá claro? Tudo bem? Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, derivar.
Derivada dessa função vai ser menos 0,6t², mais 16,2t menos 108. Dúvidas? Não? Essa derivada aí é um polinômio, existe para todo valor de t, então eu só olho onde ele se anula, certo? Vamos ver onde ele se anula. Então eu vou igualar isso aqui a zero. Bom, então eu tenho que resolver esta equação aqui, ó. Mais 16,2t menos 108 igual a zero. Para facilitar as contas, eu vou... aqui tem uns números decimais, né? Bora ver se vai ser divisível. Eu vou dividir tudo por 0,6. Tá bom? Quando eu dividir tudo por 0,6, esse com esse cancela, vai ficar menos t². Tudo bem? Mais 16,2 por 0,6, eu fiz as continhas aqui, deixa eu pegar logo minha cola, para não ter que ficar fazendo conta, porque eu sou danado para errar conta. Isso é uma coisa que eu odeio, ficar fazendo conta. 27 t. E 108 por 0,6 dá 180. E 0 por 0,6 dá 0. Tudo bem? Para eu achar os pontos críticos, então eu tenho que resolver essa equação. Tá? Então, discriminante. b², 27 ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente líder, que é menos 1, vezes o termo independente, que é menos 180. Certo? Então, discriminante será 27 ao quadrado é 729, menos vezes menos vezes menos dá menos, 4 vezes 180 dá 720, e 729 menos 720 é 9. Tá bom? Então, daí a gente usa a fórmula quadrática e encontra as raízes, que vai ser menos o b, menos 27, mais ou menos a raiz dos discriminantes, essa conta eu sei fazer, dá 3, por 2 vezes o coeficiente líder, que vai dar menos 2. Tudo bem? Vamos obter as duas raízes. Primeira raiz, menos 27 mais 3. Menos 27 mais 3 por menos 2. Isso aqui dá menos 24 por menos 2. Então, isso aqui dá 12. Tá bom? Segunda raiz é menos 27 menos 3 por menos 2. Isso aqui dá menos 30 por menos 2, que dá 15. Certo? O que eu devo olhar agora? Vocês lembram o que a gente fez nesse passo bem aqui? Eu verifiquei se os pontos críticos, os dois estavam no intervalo em questão. Qual é o intervalo que a gente está olhando? Mostra lá o slide, por favor, de novo para eles. Qual é o intervalo que a gente está olhando? De 11 às 18. A gente está olhando de 11 às 18. Esses dois pontos críticos estão no intervalo? Sim. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular o valor da função nesses pontos críticos e o valor da função nos extremos do intervalo 11 e 18. Tudo bem? E comparar. Então, tem que calcular temperatura às 11 horas, que é nesse extremo. Temperatura às 12 horas, que é o ponto crítico. Temperatura às 15 horas, outro ponto crítico. Temperatura às 18 horas, outro ponto crítico. Tudo bem? Obviamente, essas contas eu deixo para vocês, né?
mas eu já fiz aqui, vai dar aproximadamente 33,9 graus Celsius, 32,8 graus Celsius, 35,5 graus Celsius e 22 graus Celsius. Conclusão, o que ele quer? Ele quer o horário máximo absoluto de calor. Qual é o horário máximo absoluto? 15 horas. E qual é o horário mínimo absoluto? 18 horas. E quais as temperaturas nesse momento? Ou seja, quais os valores máximo e mínimo absolutos da função nesses instantes? 35,5 graus Celsius é o máximo e 22 graus Celsius é o mínimo. Esse aqui é o máximo. Esse aqui é o mínimo. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Mais uma aplicaçãozinha, tá? Mostra lá, por favor. A sorveteria Cairu da Estação das Docas analisou o faturamento por hora em uma linha de caixas durante o período de maior movimento do sábado, que vai das 12 horas às 18 horas. Tá? Nesse período, a taxa de faturamento líquido em centenas de reais por hora foi modelada pela função f de t, que f vai ser o faturamento, né? F de t igual a t ao cubo menos 10,5t quadrado mais 30t mais 15, tá? Onde o t, a variável t, representa o tempo em horas após o início da análise. Então, a análise começou às 12 horas, vai das 12 às 18. Aqui o intervalo, ó, de 12 às 18 horas. Só que o tempo, o t, é o tempo em horas após o início da análise. Então, começou aqui, o tempo é 0. Então, aqui é t igual a 0. Aqui vai ser t igual a quanto? 18 horas vai ser t igual a quanto? 6. Obrigado. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Meio-dia t igual a 0, início da análise. 1 hora da tarde t igual a 1, 2 horas t igual a 2, 18 horas t igual a 6. Belezinha? Tá, deixa eu anotar aqui a fórmula do faturamento. T ao cubo menos 10,5t quadrado mais 30t mais 15. Tá bom? Como supervisor de operações da Cairu, você precisa planejar a escala de funcionários no período. Para isso, você precisa determinar, letra A, os horários de faturamento máximo e mínimo absolutos. Letra B, os valores máximo e mínimo do faturamento. Tá bom? Então vamos lá. Mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é derivar a função, né? Derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. Derivada de menos 10,5t quadrado, 10,5 vezes 2 dá 21t. Derivada de 30t é 30, derivada de 15 é 0. Tá bom? Essa derivada existe para todo mundo? Existe. Então eu tenho que olhar onde ela se anula. Então eu tenho que resolver a seguinte equação. Deixa eu colocar aqui em cima. 3t quadrado menos 21t mais 30 igual a 0. Para facilitar, eu vou simplificar tudo por 3, tá bom? T quadrado menos 7t mais 10 igual a 0.
Ok? Discriminante, b² menos 4, coeficiente líder, coeficiente independente. Discriminante, 49 menos 40, que dá 9. Opa, raiz exata fica feliz, né? Então, quais são as raízes? Vai ser menos o b, que dá 7, mais ou menos a raiz do discriminante, que dá 3, por 2 vezes o coeficiente líder, que dá 1. 2 vezes 1, 2, tá? Então, aqui eu tiro as duas raízes. T1, 7 mais 3, 10, por 2, 5. T2, 7 menos 3, 4. 4 por 2, 2. Ou seja, isso aqui, essa primeira raiz, indica 5 horas após o início da análise. 5 horas após o início da análise é que horas? 17 horas, tá? 5 horas da tarde, 17 horas. 2 horas após o início da análise, 14 horas, 2 horas da tarde. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Esses são o quê? Pontos críticos. Tá bom? Pontos críticos. Agora, eu só preciso comparar observe que os dois pontos críticos estão no intervalo que nós estamos analisando, de 12 às 18. Os dois pontos críticos estão lá, tá? Então, agora eu vou comparar os valores da função nos pontos críticos e nos extremos do intervalo. Tá bom? Aqui eu já fiz as contas também, tá? F de 0 dá 15, né? Porque o independente ali é 15. F de 2, 14 horas, deu 41. F de 5, 17 horas, deu 27,5. E F de 6, que é a outra extremidade, que é 18 horas, deu 33. Qual que é o maior? (41). Esse é o máximo. O menor? 15. Esse é o mínimo. Respondendo à pergunta, quais os horários de máximo e mínimo faturamento? Qual é o horário de máximo faturamento? 14 horas. Tudo bem? Então, horário máximo é para t igual a 2, e t igual a 2 significa 14 horas. Tá? Horário mínimo é para t igual a... Qual é o mínimo? 0. Aqui, ó, 0. E t igual a 0 são as 12 horas, meio-dia. Tudo bem? E quais os valores máximo e mínimo de faturamento? É dado em centenas, tá? Então, são 15 centenas, 1.500. Em centenas, 41 centenas, 4.100. Ok? Alguma dúvida? Com certeza. Beleza, resolvi trazer essas duas aplicaçõezinhas aí para vocês entenderem também como que o método do intervalo fechado pode funcionar em aplicações. Lá no Stewart tem várias aplicações, tá? Tem várias aplicações no Stewart. Tem uma do telescópio Hubble, muito legal. Dei uma olhada lá. Vou fazer mais essa aqui para a gente ir lá para casa não. Vocês vão para casa de vocês, eu vou para a minha, né? Essa última aí. Considere essa função f de x igual a ln de x² mais x mais 1. E eu quero o máximo e mínimo absoluto no intervalo menos 1 em 1. Tá? Então vamos lá, rapidinho. Derivada da função. Vocês já estão craques em derivada? Quem é que é a derivada de ln de x² mais x mais 1?
1 sobre x quadrado mais x mais 1. Só isso, né? Não. Vezes a derivada do que está dentro pela regra da cadeia. 2x mais 1. Cuidado. Tá? Então, a derivada será 2x mais 1 por x quadrado mais x mais 1. Então, essa é a derivada. Tudo bom? Tranquilo? Agora, os pontos críticos. Observem que essa derivada ela vai existir para todos os x, todos os reais, porque isso aqui nunca vai dar zero, pelo mesmo motivo anterior. Discriminante é b quadrado, 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, dá 1 menos 4, que dá menos 3. Discriminante é negativo, se o discriminante é negativo, não tem raiz. Isso aqui, o coeficiente é positivo, ó. A parábola fica assim, ó, é sempre positivo. Tá bom? Então, não tem raiz. Então, eu vou olhar só onde isso aqui dá zero. Então, onde a derivada dá zero? 2x mais 1 por x quadrado mais x mais 1 igual a zero. Ela vai dar zero quando o numerador for zero. 2x mais 1 for zero. Ou seja, x tem que ser menos meio. Tudo bem? Dúvidas? Esse ponto está no domínio está no intervalo que eu estou trabalhando? Menos meio está no intervalo menos 1 e 1? Sim. Então é o ponto crítico que eu estou procurando. Tá? Ponto crítico. E aí agora é só comparar. Vou calcular f de menos meio. Vou calcular f de menos 1 e vou calcular f de 1, tá? Quanto que vai dar f de menos meio? Aí eu tenho que pegar o menos meio e jogar aqui, ó. Vai ficar ln de menos meio ao quadrado mais o menos meio mais 1. Tá bom? Vou fazer direto essa continha aqui, ó. Menos meio ao quadrado dá 1/4 positivo. Menos meio mais 4. Desculpa, mais 1. Estou tirando a MMC já. 4, 1 menos 2 mais 4, 3/4. Tá claro? Então isso aqui, ó, é ln de 3/4. Alguma dúvida? Não? Para menos 1, vai ficar ln de menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Certo? Substituindo aqui, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 mais 1 dá 0, então fica ln de 1. Quanto é o log natural de 1? 0. E f de 1 vai ficar log natural de 1 ao quadrado mais 1, que dá log natural de 3. Tá bom? Pergunta: quem é o menor dos 3 valores obtidos? ln de 3/4, 0 ou menos ou ln de 3? Quem é? 0? Eu estou sentindo uma dúvida aí. Não estou sentindo firmeza assim. É 0, querido professor? É 0? Não, é ln de 3/4. ln de 3/4 é negativo. Isso aqui é negativo, galera. A função logarítmica crescente, né? Crescente porque a base e é maior que 1. Função logarítmica, para valores entre 0 e 1, ela é negativa. Lembra do gráfico aqui, ó? Ela é assim, ó, o gráfico, ó. Deixa eu só aumentar aqui a escala. Tá? Ela é assim. Bem aqui, ó, é 1. Que é a raiz da log natural. Log natural de 1, vocês me disseram que é 0, tá certo?
3/4 está para cá, ó. Olha o valor de 3/4. F, Ln, isso aqui é f de x igual a Ln de x. Ln de 3/4. Está aqui, ó. É negativo. Cuidado. Tá bom? Então, o valor mínimo aqui é Ln de 3/4. Isso aqui é o mínimo. E o máximo? Aí o máximo é Ln de 3. Ln de 3. Pronto. Fez sentido? Então, esse é o valor máximo absoluto no intervalo menos 1, 1. Esse é o valor mínimo absoluto. E menos meio é o ponto de mínimo absoluto. E 1 é o ponto de máximo absoluto. Tá? Deixa eu olhar aqui no GeoGebra para a gente tirar a prova dos 9. Ln x2 mais x mais x mais 1. Olha só, eu estou olhando no intervalo menos 1 e 0. Bem aqui, ó. Menos 1 e 0 não. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Daqui, de x, vou colocar uma reta vertical aqui, ó. De x igual a menos 1 até x igual a 1. X igual a 1. Tá aqui, ó. Estou olhando daqui até aqui, ó. Nesse intervalo apenas, quem é o mínimo? Menos meio. E bem aqui deve ser o valor de Ln, deixa eu colocar aqui, ó. Menos meio e Ln de 3/4. 3/4. Opa, tá certo, olha. Ln de 3/4 é negativo. E ali o outro é 0 e 0. E o outro é 1 e Ln de 3. Opa, então tá tudo certo. Então esse é o máximo, esse é o mínimo. Opa, não era 0 aqui, né? É menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Pronto, agora sim. Então esse é o mínimo absoluto, esse é o máximo absoluto. E tudo certo. Ficou claro? Difícil isso? O método do intervalo fechado é bem tranquilo, tá? Pode ser que apareça alguma coisa aí sexta-feira, então estudem. Um forte abraço, boa prova e até qualquer hora dessa aí, tá?